E muita coisa bacana. A gente está em contato agora fazendo uma conexão Brasil-Espanha, simplesmente com um brasileiro que é um dos mais bem-sucedidos quando o assunto é o mercado de futebol dos Estados Unidos. Gerente geral do Miami FC, tem um currículo invejável, uma referência nessa área. O Luiz Musi está em contato conosco para falar um pouquinho mais sobre planejamento, dinâmica, logística, organização de um campeonato importante, tão importante quanto a Copa do Mundo de Clubes, e num país continental, nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam. Você tá bem, Luiz? Um abraço pra você, bom dia, não sei que horas aí na Espanha, um abraço. Boa tarde, Capela, tudo bem? Me escuta? Tudo bem, 100%, tá me ouvindo bem aí, Luizão? Tô te ouvindo bem. Aqui tá tarde já, e no Brasil ainda estamos aí pela manhã, né? Pessoal acabando o café aí no domingão. E a gente aqui quase começando o jantar aqui, mas o jantar aqui é tarde, não tem problema não. Ah, e depois tem aquela cestinha, né, que geralmente o pessoal tira depois do almoço, dá aquela relaxada, aí tá certo. Ô Luiz, queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre o seu currículo, cara. Quer dizer, eu peguei aqui, até um abraço pessoal que comanda aí o seu departamento de comunicação, porque realmente você é um sujeito que está há mais de 30 anos nos Estados Unidos, sempre trabalhou com futebol e acompanhou de perto toda essa evolução do mercado da modalidade, e desde a realização da Copa de 94 aí nos Estados Unidos, né? E aí passou pela formação da Major League Soccer e essa recente consolidação com a chegada de grandes jogadores, inclusive vamos falar aqui, Luiz Araújo sai daí dos Estados Unidos, vai pro Flamengo, Facundo Torres, uma bala, contratado pelo Palmeiras, hoje uma realidade. Quer dizer, muito legal você há 30 anos aí e viveu, pegou na mão quando tudo era mato, e agora como se consolidou o futebol norte-americano, pelo menos com a sua organização, não, Luiz? É isso mesmo, o futebol aqui está crescendo muito, né? Falando aqui, Estados Unidos, crescendo demais. Quando eu cheguei aqui em 1990, tinha o Mundial da Itália, a gente não conseguia nem ver jogo. A gente tinha que procurar barco, aquelas antenas parabólicas enormes, não tinha nem como ver os jogos. Depois do Mundial de 94, a coisa mudou, né? Começando a MLS abriu as portas aí em 96, que foi a primeira temporada, tá? E continua crescendo, né? Cada dia cresce mais. Você mencionou muito bem aí o Luiz Araújo no Flamengo, o próprio Botafogo, tem o Savarino, o Almada, que já chegou, já saiu, e o Facundo, né? O nosso, saiu aqui do Orlando, né? Que é o nosso clube aqui, o Orlando City, saiu transferido daqui para o Palmeiras, e um garoto muito bom, além de ser bom de bola, muito boa pessoa, e pelo que eu vejo aí, ele tá indo muito bem aí no Palmeiras, que dá muita felicidade aqui pra gente. Estamos torcendo por ele aqui, esperando que ele possa ganhar do Miami, possa trazer aí muitas felicidades aí pro Palmeiras. Ah, sem dúvida. Eu queria até que você traçasse uma linha comparativa. Você, como executivo do mercado de futebol dos Estados Unidos, a gente fala muito aqui no futebol brasileiro que a gente precisa de mais dirigentes profissionais e menos dirigentes torcedores. Como é que funciona aí o mercado daí? Assim, eu não vejo problema do dirigente ser torcedor também, mas ele tem que ter minimamente um know-how, capacidade intelectual para que possa gerenciar, administrar de uma maneira correta. E por mais que o futebol norte-americano não seja e seja ainda longe dos principais esportes, basquete, assim vai, pelo menos é uma modalidade que não para de crescer, quer dizer, já está inclusive instalado em boa parte das faculdades americanas, não? Sem dúvida, continua crescendo muito. Eu acho que isso é muito importante. A estabilidade aqui é uma coisa. Você vê, por exemplo, eu estou há 6 anos no Orlando, tive 6 anos no Dallas. Você falar isso no futebol brasileiro, inclusive treinadores, o treinador nosso do Orlando está aqui há 5 anos, renovou por mais 3. É uma coisa que quase as pessoas não conseguem entender o que significa isso, né? O profissional no Brasil, às vezes ainda é muito amador, apesar de que a gente continua vendo esse crescimento, né, com as SAFs, com tudo isso. Você vê cada vez mais profissionais capacitados, de muito conhecimento, e esse é o caminho. Os clubes têm que ter um pouquinho mais de, digamos, paciência, né, que é fácil de dizer de fora, ainda da minha cadeira. Quando você é torcedor não tem paciência. Mas é muito difícil você pedir resultados em 1 mês, em 2 meses. Chega um treinador, em 2 meses não funcionou, manda embora, traz o próximo. E aí fica esse ciclo vicioso, né, que não dá resultado. Você vê aí no Brasil exemplos clássicos, lá o Fortaleza, o próprio Palmeiras com o Abel, treinadores que já estão há algum tempo, e você vê os resultados. E quando os profissionais são capacitados, gosto muito até de dar o exemplo do Palmeiras, que são pessoas muito boas, muito capazes, que eu conheço bem,
e você vê o resultado no campo. Então isso é uma coisa que pouco a pouco está mudando no Brasil. Nos Estados Unidos é algo muito comum, tá? É muito difícil você entrar no mercado sem essa capacitação, e o torcedor tem um pouquinho mais de paciência, até mesmo não é um esporte, como você disse, que está aqui há 100 anos, há 150 anos, é um esporte que a MLS tem 30 anos. Então, é uma coisa que vai crescendo muito aqui, mas essa capacitação é muito importante. Você sabe, Luiz, eu estava conversando recentemente com o Léo Chu, jogador brasileiro que passou pelo Grêmio, Ceará, teve um destaque no Campeonato Brasileiro, atua no futebol norte-americano. Ele estava no Seattle Sounders, ele foi para outro clube agora, né, Agrela? Você estava conversando inclusive com ele, não vou lembrar foi pro agora. Foi pro Dallas, tá no Dallas. O Dallas, exato. Não, o Dallas. E aí, eu fiz um questionamento para ele e me chamou muita atenção porque é o seguinte: eu acho que você tem que opinar quando você tem embasamento. Tem muita gente, e eu não vou pensar dessa forma, por mais que eu não conheça também, que é o seguinte, o futebol norte-americano está engatinhando e tal, como você falou, Luiz, quer dizer, são 3 décadas de Major League Soccer, mas a gente tem percebido que muitos atletas sul-americanos, muitos brasileiros, eles têm aberto a cabeça para esse novo mercado, entre aspas, novo mercado, quer dizer, o cara tinha o interesse de ou para os Emirados Árabes ganhar muito dinheiro, ou para a Europa, obviamente, que é o sonho de boa parte desses atletas, mas a gente começou a perceber que pro mercado brasileiro, os jogadores brasileiros passaram a abrir um pouco mais a mente pro futebol norte-americano. Por que ele passou a ser mais interessante para esses atletas? É pela questão financeira? É por uma cultura que não pressiona tanto quanto a cultura brasileira, que você perdeu já é mandado embora? É pelo fato de você, talvez, na cabeça de muita gente, não ter um treinamento tão exaustivo quanto se tem por aqui, a logística absurda também? Como você enxerga esse tipo de coisa, Luiz? Eu acho que é um pouquinho a combinação de tudo, tá? Então, por exemplo, aqui se você perder 3 jogos, ninguém vai te parar no meio da rua e fazer pergunta, o que está acontecendo, você é um profissional, você tá quebrar teu carro, você tem uma qualidade de vida nos Estados Unidos que é tido como um profissional. Você é um profissional, você é um jogador profissional, você é um profissional que atua na área do esporte, e você não está ali brincando, você não está ali... você não perdeu um jogo porque está de má vontade, entendeu? Você está tentando, você está treinando. Eu acho que o treinamento aqui é tão forte quanto fora. Eu acho que isso talvez um pouco o pessoal que vê de fora não entende isso. Tem o problema do calendário, né, que é uma coisa que a MLS está tentando ajustar, talvez em algum momento mudar o calendário para passar a ser o calendário europeu, porque como a gente tem playoffs aqui ainda, às vezes tem o problema do time que não vai para os playoffs, fica muito tempo parado, né? Você pode ficar 2, 3 meses parado. E aí fica essa imagem de que não tem tanto treinamento, não é muito sério, mas eu posso te afirmar que o pessoal que está aqui, aí talvez o Léo, os jogadores brasileiros que estão por aqui, quando eles chegam, eles esperam uma coisa e eles se dão conta muito cedo que não é assim, que não é aquela molezinha que eles pensaram. Você vê muitos exemplos disso também no jogadores que vêm de fora, por exemplo. No Orlando, a gente contratou o Luiz Muriel, não sei se você sabe, o colombiano, que estava no Atalanta. Sim, atacante. Um jogador um jogador muita qualidade, que chegou aqui e achou que com a qualidade dele era suficiente. Vou jogar. O Higuaín, quando foi para o Miami, ele falou, eu achei que eu ia jogar fumando um cigarrinho aqui, dava um toquinho na bola. E aí, quando as coisas começaram a dar tudo errado, aí ele falou, bom, acho que o negócio não é bem assim, né? Acho que é bom eu treinar sério. E aí, quando eles se dão conta disso, que eles, de verdade, eles veem que é um ambiente profissional, e aí eles passam a render o que é esperado deles, entendeu? Eu acho que isso o futebol, como você disse aqui, está crescendo demais. Eu acho que tem muitas coisas ainda que a gente tem que fazer, como liga. Acho que uma das coisas importantes vai ser mudar o calendário. Se a gente conseguir mudar esse calendário para o calendário europeu, alinhar as janelas de transferência, não ter, por exemplo, ontem teve rodada da Liga. Então, tá rolando o Mundial de Clubes e teve rodada. Eu ia falar sobre isso, então, rapaz. Eu achei que os caras vacilaram aí, Luizão. Poderiam ter congelado também o calendário deles, ainda mais por se tratar de uma visibilidade literalmente mundial nesse país especificamente, né? Que não tem data, cara. É um negócio difícil. No meio das finais da NBA também, né? Sempre tem o NBA, o NFL, você vai sempre estar competindo com algum outro esporte, né? Mas se você parar o campeonato por 3, 4 semanas,
chega no fim do ano não vai ter data, e aí você começa a ter problemas que são específicos do país. É um país continental, assim como o Brasil, porém um país horizontal comparado com o Brasil, né? Então você viaja de uma costa para outra, são 6 horas de viagem, 3 horas de fuso, entendeu? Então o negócio começa a ficar complicado. Aí você vai para o norte, se você estiver falando já de novembro, dezembro, tá nevando, não tem como jogar, é comparável a uma Alemanha, por exemplo, que passa dezembro completamente, não tem como jogar. Você começa a encontrar essas diferenças que são específicas do país. Né? Você vai para Orlando, Miami, está 40 graus. Você vai lá para cima, está nevando. Então tem algumas coisas específicas que não tem como parar. Se a gente alinhar o calendário, a gente vai chegar no momento que, tendo Mundial de Clube, ano que vem tem a Copa do Mundo, como é que vai ser? Vai ter que parar. A Copa do Mundo tem que parar. Não tem como. Então são desafios do dia a dia aqui. Eu imagino. Estamos em contato com Luiz Musi, que é um brasileiro muito sucedido no mercado de futebol dos Estados Unidos, executivo, 30 anos por lá. Você é carioca, né, Luiz? Sou carioca. Já deu pra perceber? Como é que você sabe? Sotaquezinho não dá pra perder também, né, Luizão? Pô, tem uns 30 anos e a gente continua, né? Não tem como. Às vezes tem uns caras que vão ficar... Pô, eu fiquei uma vez surpreso. Eu acho que eu fui entrevistar o Neto. Lembra o goleiro que jogou na Fiorentina, da Itália e tal? Lembro. Ele tava 2, 3 anos por lá. Eu fui fazer uma entrevista com ele aqui na rádio, ele com um sotaque italiano. Ele tava meio que esquecendo algumas palavras. Eu falei, não é possível, Netão. Você não tem família que você fala todo dia? Sim, mas com uma convivência aqui. Eu falei, tá de brincadeira, pô. Mas é isso, claro. Cada um tem a sua fase aí de adaptação. Mas, Luiz, o que eu queria te questionar agora é o seguinte. A gente sabe que, e você sabe muito melhor do que qualquer um, que para você consolidar um grande evento, você é business, você tem que ter dinheiro, tem que fazer o dinheiro movimentar, rodar, para poder atrair. A Copa do Mundo de Clubes ela é muito atraente para os clubes europeus, principalmente porque a FIFA ela desembolsou e injetou mais de $1 bilhão. Mas se tratando de Major League Soccer, a gente sabe que o soccer, né, o futebol, o soccer aí para os Estados Unidos, é um esporte que ele talvez não esteja no top 3, top 4, talvez top 5 dos esportes mais disputados ou que as pessoas acompanhem, mais cobiçados pelo povo norte-americano. Vamos lá, futebol americano, basquete, beisebol, hóquei no gelo como uma das principais ligas, como a NHL. Em que lugar ainda está o soccer, o futebol? Porque a gente sabe que ainda é um caminho a ser traçado, mas você entende que em algum momento, talvez, o povo americano vai ter tanto interesse no soccer quanto tem no basquete, no beisebol, no rock, no futebol americano. O que você enxerga disso? Olha, eu acho assim, futebol americano, número 1 lá em cima, não tem o que falar, tá? Esse tá lá, é muito difícil alguém tocar. NBA, basquete, também. O resto eu acho que dá pra gente competir, tá? E esses dois aí, eventualmente, em cima, acho que na minha vida, acho que eu não vou ver isso. Acho que isso aí já é pro filho, pro meu neto, mas o beisebol, por exemplo, é um esporte aqui que tá perdendo muito espaço, tá? É um esporte lento, é um esporte que você fica 4 horas alistado, não tem muita ação, e um público mais velho do beisebol. Hoje em dia, os patrocinadores, as companhias tentam entrar mais no futebol nosso, porque é um esporte que tem muita participação jovem. Né? Os jovens, as crianças, é o esporte mais jogado do país abaixo de 18 anos. Tá? As crianças, quando chega no college, é que começa a mudar isso. Tá? Então, vai crescendo, continua crescendo. O beisebol é o nosso competidor direto, digamos, da MLS. Tá? O futebol americano e o basquete ainda estão um pouquinho longe, e eu espero que algum dia a gente chegue, mas como você falou, também é um negócio, né? E para você ter uma ideia, hoje a MLS tem um negócio, o contrato de televisionamento é com a Apple, né? com a Apple TV, que é bom por um lado, porque abre mundialmente, e é ruim por outro lado, porque você tem que ter ali, tem que pagar, né? Tem que pagar para ter a caixinha, para ter o aplicativo. Mas hoje em dia você tem essa exposição mundial. Quando a liga começou, a gente pagava para estar na televisão. Era como se estivesse comprando espaço sabe aqueles comerciais de que você abre a televisão 2 horas da manhã, está tendo um comercial. Era pago, era espaço pago. Aí o contrato seguinte a esse foi não ter que pagar.
porém a gente ainda pagava produção, tinha que pagar toda a produção, só que não pagava para ter o espaço na televisão. Aí o contrato seguinte, eles passaram a produzir, a televisão passou a produzir. O contrato seguinte foi um contrato que a Liga ganhava um dinheirinho, e agora é esse da Apple. Então, se você vê essa escala, essa subida, que acontece também com os jogadores. Você vê o que a Liga gastava com jogadores há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e como está hoje, é uma diferença absurda, é uma coisa que é um crescimento, e é um crescimento controlado ao mesmo tempo, né? Que não tem um risco de você entrar no negócio e gastar tanto dinheiro que você fecha a sua companhia. Porque os times são companhias, né? Então se você perder muito dinheiro, você pode fechar a sua companhia. Então é um negócio muito bem trabalhado, pouco a pouco, e eu acredito muito no futebol aqui, eu acho que vai crescer ainda muito. Ah, que legal. E acho que é engraçado porque, assim, é bem diferente o formato que a gente tem vivendo aqui no futebol, tem vivido aqui no futebol brasileiro, né? A gente tem abraçado aqui um sistema de SAF que é muitas vezes a salvação para muitos clubes de futebol. Aí eu não sei se é o termo técnico correto adotado, tá? Então eu vou te perguntar, você me corrija aqui no ar, não tem problema se eu estiver errado, mas, por exemplo, o Beckham, que é um dos donos de um clube de futebol, quando ele quer contratar um jogador, ele contrata o cara com o sujeito chegando, tendo uma porcentagem, meio que virando um acionista, mais ou menos isso, dessa empresa que é um clube de futebol, mas não é SAF, é mais ou menos isso, Luiz? Olha só, a MLS é uma companhia única, é um modelo único de negócios. É o que chama aqui de entidade única. Cada time é como se fosse um departamento dessa companhia. Tá? Então, por exemplo, qualquer contrato de jogador, o contrato não diz você está contratado pelo Inter Miami, você está contratado pelo Seattle Sounders, o seu contrato como jogador diz Major League Soccer. É com a liga. Tá? E nenhum contrato é com a liga. Tá? Cada clube tem sua independência de fazer as contratações dentro do famigerado teto salarial, com todas as regras, várias regras, né, que você vê hoje em dia, até a Europa tentando implementar alguma dessas regras, mas no fim da história toda, você é um funcionário da liga. Todos os jogadores são funcionários da liga, o que inclusive facilita a questão dos trades também, né, que existem, talvez o pessoal aí conheça mais no basquete, mas em teoria você pode simplesmente eu dizer, ó, um jogador meu aqui, eu estou fazendo um trade para o Seattle. Chama o jogador no teu escritório e fala assim, amigão, arruma as malas aí, amanhã você tem que se apresentar lá em Seattle. Que é um negócio muito estranho para o mundo, né, para escutar isso. É quase como uma lei do passe, né, antigamente, né? Mas depende do clube, né? A gente, por exemplo, no Orlando, a gente não faz isso. A gente chama o jogador, a gente conversa, mas a gente poderia fazer se a gente quisesse. Entendeu? A gente tem essa capacidade. Não, é curioso. É um negócio diferente. Nossa, é bem diferente mesmo. Isso aí, querendo ou não, também, eu não sei, viu? Eu tô realmente curioso para poder entender um pouco mais sobre isso. Tenho certeza que o nosso ouvinte, quem tá acompanhando a gente, também tem. Esse tipo de formato que vocês adotam nos Estados Unidos, quer dizer, o jogador ele faz, entre aspas, um vínculo, ou entre aspas, ou não, né? Você já explicou, com a liga, né, a Major League Soccer. Isso aí, de certa forma, protege mais o clube através do contrato formado com o jogador? Protege por um certo ponto, porém o que seria o equivalente ao, digamos assim, de jogadores, né, que é a Players Union, né, a união dos jogadores, tem o chamado um acordo laboral trabalhista, como se fosse a classe dos metalúrgicos negociando com... Não existe isso no Brasil, você fazer esse acordo laboral, acordo trabalhista. Desculpa aí a falta de... Estou muito tempo nos Estados Unidos, mas esse acordo também é feito de forma a proteger interesses dos jogadores também. Né? Então esse acordo diz exatamente tudo que você pode e não pode fazer, e são os dois lados, o empregador, que é a liga, e os empregados, que são os jogadores, negociando por um contrato de 6 anos, 7 anos, acordo trabalhista, né? Dizendo, por exemplo, todos os voos vão ser fretados, está ali no acordo, não posso fazer voo comercial, está ali, está feito. Tá? O clube tem que prover as refeições, se não prover, tem que pagar tanto ao jogador, se não fizer, todos os detalhes, é um acordo de 100 páginas, digamos. Tá? Então tem os dois lados, tá? Vocês devem ter visto aí, por exemplo, não sei se viram, mas
Estava tendo até um problema aqui com os jogadores dos times, do Seattle Sounders, do LAFC e do Miami, tentando negociar qual seria o pagamento a eles, jogadores, qual parte desse dinheiro que a FIFA está direcionando aos clubes. Só que como o dinheiro chega à liga e já existe um acordo com os jogadores, tá essa queda de braço, né? Peraí, mas todo mundo recebe muito mais, por que a gente está recebendo só isso? Porque está ali no acordo que foi feito há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Só que ninguém sabia que ia ter Mundial de Clubes há 4, 5 anos atrás, com esse dinheiro, né, digamos. A gente sabia, mas não sabia que a FIFA ia botar tudo isso de dinheiro, né? Então, a FIFA botou para o pessoal justamente seguir, né? Também, né, Luiz? A gente não sabia que ia ser desse tamanho, também, essa magnitude, né? Mudou muito, né? Mudou muito. Então, assim, você consegue ver o lado dos jogadores, tá? Nesse ponto de vista. E como clube, você tem um pouco mais de força nesse sentido também. Eu vejo, às vezes, no Brasil, no mundo, talvez, às vezes o clube fica muito na mão também do jogador e do agente, que tem muitos agentes ótimos agentes que trabalham com o clube, só que você tem alguns poucos que não conseguem trabalhar com o clube e que causam problemas para toda a classe, né? Para toda a classe, os jogadores. Então você se sente um pouco mais protegido nesse sentido. Não, com certeza. Agora, é meio utópico, né, a gente imaginar que esse sistema adotado no futebol norte-americano poderia ser adotado aqui no futebol brasileiro, tendo em vista a CBF e a bagunça que é, os clubes com as péssimas administrações que tem. Então, quer dizer, é meio fantástico o mundo que a gente, infelizmente, dificilmente um dia vai conseguir adotar aqui. Até queria dar uma sublinhada nesse assunto aqui. Nós estamos em contato, para quem está chegando agora, que papo interessante, hein? O Luiz Musi, que é brasileiro muito bem sucedido no mercado de futebol dos Estados Unidos, contando um pouquinho pra gente sobre a organização aí da Copa do Mundo de Clubes direto dos Estados Unidos, se bem que você agora tá na Espanha também, né? Mas tá lá inserido barbaridade. Ô Luiz, e queria que você falasse até sobre essa questão de organização, pegando um exemplo aqui de alguém que você certamente conhece, o Alex Leitão, né? O Alexandre Leitão, Alex Leitão, que veio pro futebol brasileiro tentar adotar um trabalho, não durou 1 ano e meio. Foi lá pro Atlético Paranaense para tentar ser o CEO, mas como tem que dançar conforme a música do sistema precário, ultrapassado e muitas vezes ditador do futebol brasileiro, quer dizer, um cara que tem bagagem, um cara que tem know-how, um cara que tem conhecimento, que poderia adotar algo diferente aqui, se não dança conforme a música, não dura no futebol brasileiro, né? Talvez por isso você não tenha muito interesse de vir para cá para exercer um trabalho como executivo de futebol por aqui, não? Cara, quanta coisa que você falou aí. Deixa eu. Primeiro, vou esclarecer. Eu não moro na Espanha, tá? Eu tô aqui hoje fazendo algumas outras coisas, amanhã volta lá em Orlando. Então, tô lá no dia a dia. Pois vamos lá. Alex, um lindo profissional, um cara com muito conhecimento, uma pessoa fantástica. E eu acho que aí você falou bem aí, eu não tenho nada mais a acrescentar. Um cara que virou, digamos, uma vítima do sistema, né? Chegou com algumas ideias que não se adaptavam muito ao modelo do Brasil, e entrou um pouquinho também nessa mesma que eu acabei de mencionar, né? E acabou que não funcionou, né? Durou o quê? Durou 3 meses, 4 meses no Atlético Paranaense? Durou um pouquinho mais também, mas não completou um ciclo lá. Não. E teve lá com o Mazuco, que também é um ótimo canal, e que hoje saiu do Atlético, foi para o Inter, e também não durou muito, né? Não quero dizer que é um problema do Atlético Paranaense, porque não é um problema que a gente vê em vários clubes no Brasil, né? Mas eu acho que a lei da SAF e a implementação dessas novas medidas tem tudo para melhorar muito esse gerenciamento do futebol brasileiro, tá? Não pode ser visto só como tenho dívidas, vou querer alguém aqui para botar dinheiro e gastei todo o dinheiro e continua tudo mesmo. Tem que ser feito de uma maneira que obviamente, vai funcionar para o clube. Eu acho que a gente tem exemplos aí no Brasil, ou talvez até um exemplo só, que eu não vou nem citar o nome, mas que foi feito meio com muita pressa e aí a gente já sabe qual o resultado que deu, né? O clube lá do Rio. E eu acho que esse sistema tem tudo para melhorar o futebol brasileiro. Com cuidado, para a gente não entregar também o futebol brasileiro nas mãos de pessoas que
que veem só o negócio e não entendem a paixão, né, com esse cuidado, mas eu acho que tem tudo a melhorar. Eu acho que tem tudo para ser algo muito bom, a partir do momento que seja feito com cuidado. Com certeza, concordo, assino embaixo. Só para a gente poder falar pro ouvinte aqui, ó, o Alex Leitão, Alexandre Leitão, né? O pessoal conhece ele como Alex Leitão. O nome dele é Alexandre Leitão, mas Alex Leitão chegou na primeira semana de janeiro do ano passado, 2024, e acabou saindo no dia 8 de julho de 2024. Quer dizer, o cara com tanto conhecimento, com tanto know-how, estava entusiasmado com a oportunidade, não conseguiu durar praticamente, vai um pouco mais de um semestre exercendo seu trabalho por aqui. Agora, Luizão, para a gente poder encaminhar, para poder fechar, quero te agradecer pelo papo aí, desejar um grande dia para você, um ótimo trabalho aí na sequência, ainda da Espanha, voltando para Orlando. Eu quero que você seja o nosso espião da Rádio Bandeirantes, eu vou te usar como espião. Se eu não estou equivocado, são 3 clubes que estão na Copa do Mundo de Clubes, 3 times norte-americanos. O Miami, o Seattle Sounders e também o Los Angeles. Como é que jogam esses times? Ontem a gente viu, pelo menos eu assisti o jogo inteiro do Inter Miami com o Al-Ahly. O Al-Ahly correu uma barbaridade no primeiro tempo, depois morreu, não aguentava mais andar da metade pro fim do segundo tempo. E aí o Inter Miami começou a jogar um pouquinho melhor, né? O Messi, aquela coisa toda. Mas como é que é o estilo do futebol norte-americano para quem não conhece, por exemplo, Los Angeles e o Seattle Sounders, hein, ô Luiz? Então, vamos lá. O Miami tem um problema sério, que é a defesa. Tá, eles gastaram, como a gente tem o teto salarial, eles gastaram todo o dinheiro do meio de campo ofensivo para frente, certo? Então a defesa é uma área que, assim, se o Palmeiras explorar bem, inclusive o Faco já jogou várias vezes, o Facundo Torres já jogou várias vezes contra eles, conhece bem o time. O Miami também é um time que cansa, porque é um time que a média de idade é muito alta, né? Não é um estilo que eu particularmente gosto, né, de ter só jogadores de muita idade. Eu acho que você precisa ter, hoje em dia tem que ter essa parte física. No Mundial, os jogos sendo meio-dia, 3 horas da tarde nos Estados Unidos, é um absurdo, obviamente feito por questões televisivas para a Europa, né, mas tá 40 graus durante o dia, então esses times vão cansar, tá? O Seattle Sounders é um time que tem um treinador que está há mais tempo na liga. Se eu não me engano, ele já está lá tem 8 ou 9 anos já que está lá no Seattle. É um time bem estruturado, tem muitos jogadores jovens, pode dar trabalho, mas está num grupo muito difícil. Eu acho que o grupo do Seattle é o grupo provavelmente mais difícil, que é o grupo do Botafogo. E o LAFC é um dos melhores times daqui. É um time que entrou a partir do momento que o León foi desqualificado, né? Teve aquele joguinho do playoff ali contra o América do México. Acho que todo mundo pensava que o América ia classificar. Tem jogadores muito bons, é um time muito bem, tem um técnico que arma muito bem o time. Tem um ponta chamado Denis Bouanga, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que é jogador para o futebol brasileiro, até para olhar. E vai dar trabalho. Está no grupo do Flamengo, que o Flamengo não acha que vai ser molezinha, porque não vai ser não. Tá? Nenhum time da MLS vai ser molezinha. Deu pra ver ontem, principalmente também, a qualidade, né? Até porque muita gente para assistir por causa do Messi, do Suárez, do Busquets, né? Por mais que não estejam naquele ritmo que se espera, mas são jogadores cracassos, lendas que fizeram história e estão aí abrilhantando o futebol norte-americano também. Ô Luiz, quero te agradecer pelo papo, rapaz, realmente muito interessante. A gente conversa com tantos executivos de futebol aqui no Brasil e você tem uma experiência com um cara com tanto embasamento, quer dizer, se eu não estou equivocado, você é formado em gestão esportiva aí nos Estados Unidos, é isso? Eu fiz isso aqui já, quando eu já estava no meio aqui, eu fiz um mestrado a mais nisso, mas foi aqui nos Estados Unidos. Sim. Que legal. E aí, até uma curiosidade que eu tenho do Orlando City, que é um clube tão bem desenhado, tão bem organizado, num lugar fantástico, por sinal. Eu tenho curiosidade para saber porque há um flerte, apenas um flerte, né, da temporada passada para essa, que muitos clubes brasileiros entendem que seria interessante que a gente ampliasse um pouco mais a Libertadores, mais do que ela já é, não sei se é possível, mas que clubes norte-americanos e mexicanos poderiam se unir e jogar a Libertadores da América. Os mexicanos já jogaram há alguns anos a Libertadores, por exemplo. Você é favorável a essa ideia como executivo do mercado do futebol norte-americano, que clubes norte-americanos, mexicanos, possam se unir à Copa Libertadores da América para disputar com brasileiros, argentinos e etc.?
Rapaz, você sabe por que eu sou a favor? Porque essa vai ser a única forma das pessoas entenderem que os times daqui são bons. Né? Os times daqui não devem... Se a gente for jogar contra times medianos, tá, a gente não vai disputar, os times daqui não vão disputar contra Flamengo, Palmeiras, os times grandes, o River, tudo isso, não. Cara, daí pra baixo, olha, eu tô te falando, hein? Põe os melhores times daqui, a gente não passa vergonha. A gente não passa vergonha. Agora, tem um problema de calendário, né? Que é um problema sério, porque uma viagenzinha dessas, vamos dizer que um time daqui de cima vai jogar em Montevidéu, vai ser o quê? 10 horas de viagem, mais o fuso, vai ter um problema de calendário. Então eu sou a favor, mas logisticamente é um negócio complicado. É muito complicado. Imagina só um jogo em Orlando no calor que tá aí, 40 graus. Aí de repente na semana que vem você tem um jogo contra o Inter no Beira-Rio. Num frio de não sei o que, neve, você entendeu? Então, quer dizer, é a questão. Eu acho que seria interessante o formato, mas aí tem que mexer no calendário e tal. Uma última pra te liberar, Luiz, que até inclusive, olha, quero pedir desculpa pros nossos ouvintes. São muitas mensagens, muitas perguntas, eu tento pensar uma ou outra aqui, mas um ouvinte me levantou aqui, o Eduardo, um ponto de vista muito interessante, tá? Ele fala assim: Capelanes, grande papo com o Luiz. A minha pergunta é a seguinte: a Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos está tendo problemas com falta de público. Os públicos que frequentam os jogos não estão conseguindo vistos para acompanhar os torneios. Aí ele coloca uma aspas aqui, ó: venham para os Estados Unidos assistir os jogos, mas vocês não podem entrar em nosso país. Visto negado, fecha aspas. Isso é uma questão, obviamente, política, mas como é que você enxerga esse tipo de coisa? Pessoas que têm o interesse de ir, mas têm dificuldade do visto, tem essa questão de imigração, o Trump tentando limpar a área também, errado ele não tá, quem não tá legal tem que voltar mesmo, e aí, como é que você enxerga isso? Um negócio, é o que você falou, é política isso, política. Né? É política, mas é um negócio complicado, porque você tem um Mundial de Clubes, você tem ano que vem o Mundial, a Copa do Mundo, você tem os Jogos Olímpicos logo em seguida, o mundo quer estar presente, e aí, como é que faz? É um negócio que assim, as autoridades dos Estados Unidos têm que encontrar uma solução. Não pode ser esse papo de sempre, vamos pegar um visto, não, você não pode, porque, assim, a verdade seja dita, né? Muitas vezes as pessoas vão nos consulados e o americano olha de cima para baixo, né? Então, eu acho que isso é um problema sério, porque são grandes eventos esportivos e, obviamente, a gente precisa do público, certo? A gente precisa desse apoio popular, porque estádios vazios ninguém quer. E também os patrocinadores, quem é que quer patrocinar evento sem público, né? Então é uma cadeia isso, né? Então tem que ser encontrada uma solução, não sei qual é um problema político e vamos ver, porque eu acho que a gente vai aprender algumas coisas aí com o Mundial de Clubes para botar em prática no que vem na Copa do Mundo também, né? Com certeza, tem que organizar bonitinho, até porque a gente sabe também que muita gente utilizaria dessa possibilidade, um grande evento, para ir e também não voltar, né? Enfim, faz parte. Vamos fazer o quê, né? Não vamos ser hipócritas aqui também, tem muita gente que utilizaria desse evento para poder se aproveitar da situação. Mas olha, que bate-papo incrível. Se eu pudesse, ficaria até meia-noite aqui conversando contigo, porque realmente você entende uma barbaridade do futebol norte-americano e a gente está vivendo esse momento da Copa do Mundo de Clubes e também da Copa do Mundo de Seleções, 48 seleções no ano que vem, a primeira edição de Copa do Mundo com 48 seleções. Até onde chega a seleção norte-americana numa Copa do Mundo hoje, hein, Luiz? A seleção americana tá em baixa no momento. Vamos ver, porque tá difícil o negócio. Estamos com o Pochettino aqui, ele não tá indo muito bem. Vamos ver. Mas muita sorte aí a seleção brasileira, né? Espero que as coisas melhorem também, porque a gente também não tá mostrando um futebol muito bonito aí, mas vamos lá, vamos ganhar de novo, que nem 94, vamos lá. Tomara, você tava pé quente que você tava aí acompanhando também de perto. Luiz Musi, que prazer, viu? Um abraço pra você, muito sucesso. A gente vai se falando certamente aí nos próximos meses, quem sabe aí semanas até, a gente volta a bater um papo muito bacana, falando um pouco mais com alguém que entende do riscado, que tem know-how, que entende do futebol norte-americano e como executivo de futebol que você é. Um abraço pra você, Luiz, muito obrigado pelo papo. Valeu, Capela, um abraço, a gente fala. Obrigado, valeu demais. Muito bom, hein?